vamos falar sobre juros compostos. Ao contrário de juros simples, que são sempre calculados sobre o valor inicial, o capital, os juros compostos são calculados sobre o montante obtido. É o valor que a gente tinha mais os juros daquele mês. Isso acontece todo o mês. Dessa forma, os juros produzidos ao fim de determinado período passam a fazer parte do capital, que servirá de base para o cálculo dos juros do período seguinte. Então, nos juros simples, a gente calculava os juros em cima do primeiro capital e para o próximo mês, novamente, em cima do capital inicial sempre, isso não mudava. No juro composto, isso não acontece. A gente calcula os juros em cima daquele valor. Para o segundo mês, nós vamos calcular os juros em cima do montante que é resultado do primeiro mês. Então, os juros é incorporado ao capital para calcular os juros do próximo período. Vamos ver um exemplo e comparar juros simples e juro composto para vocês entenderem melhor. Ana Lúcia aplicou R$2.000 durante 3 meses a uma taxa de 4% ao mês. No fim do período, qual foi o montante obtido? Se for a juros simples e se for a juros compostos. Então, nós vamos fazer os dois casos para ver qual é a diferença. Então, vamos anotar os dados do nosso exercício. Então, nós temos que a Ana Lúcia aplicou R$2.000, então vamos marcar os 2.000, seria o nosso capital, O tempo de 3 meses e a taxa 4% ao mês. Lembra que a gente não usa 4%, tem que dividir por 100 para trabalhar em número decimal, então vai dar 0,04. Então, se a Ana Lúcia aplicou a juros simples, o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar que são os R$2.000 vezes a taxa para descobrir quanto rendeu naquele mês. E 2.000 vezes 0,04 é 80. Então, esse é o juros daquele mês. Então, eu vou somar o 2.000 mais o 80 para dar os juros. Então, a juros simples, no primeiro mês, a Ana Lúcia recebeu R$2.080. A juros compostos, nós vamos fazer a mesma coisa. O valor inicial dela era 2.000, que é o capital, vezes a taxa, nos dá R$80. Junta com o valor que ela tinha, deu 2.080. Para o primeiro mês, parece que não teve diferença. Será que isso vai continuar assim? Vamos ver o que muda para os próximos meses. Então, para o segundo mês, a juros simples. Continuo contando os R$2.000 a uma taxa de 4%, vai render R$80. Só que eu tinha 2.080. Então, 2.080 mais 80, 2.160. A juro composto, ao invés de pegar os R$2.000 iniciais, eu vou pegar os 2.080. Por isso que eu disse que no juro composto, o meu juros se incorpora ao capital. Então, vai ser 2.080 vezes 0,04, que é o meu juros. E 2.080 vezes 0,04 é 83,20. Para achar o meu montante, eu vou fazer os 2.080 mais 83,20. Que isso vai me dar 2.163,20. Já vimos uma diferença aqui. Vamos para o terceiro mês. A juros simples, a mesma coisa, 2.000 vezes 0,04, novamente, R$80. Nós tínhamos 2.160 mais 80, vai nos dar 2.240. Meu capital agora é 2.163,20 a uma taxa de 4%. Então, meu juros vai ser de 86,52. Juntando com o que eu já tinha, 2.163,20 mais 86,52, eu vou ter 2.249,72. Então, a gente percebe que no juros simples, o capital é sempre o mesmo, não muda, e o quanto rende de juros por mês é sempre igual. Isso já não acontece no juro composto, porque no juro composto,
a gente tem o chamado juros sobre juros, porque ao final aqui do nosso primeiro período, eu incorporei os meus 2.080, tá vendo? Para calcular o próximo, eu incorporei o meu juros no capital, por isso que eu falo que é juros sobre juros, porque aqui já tem os juros do período anterior e vai correr sobre os juros do próximo período. E isso dá um resultado diferente. Então, essa é a diferença de juro simples para o juro composto. E é interessante falar que a modalidade de juro composto é a mais comum e mais utilizada quando se faz uma aplicação de poupança, um financiamento de carro, um financiamento de casa, algo do tipo. São raras as contas em que a gente usa juros simples. Como a gente está falando que o juro composto é usado para financiamentos, a gente sabe que existe financiamentos de anos, de prazo longo. Nós não vamos ficar fazendo um a um, como eu fiz aqui no exemplo. Então, existe uma fórmula que nos ajuda a calcular o juro composto. E a fórmula é M igual a C vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a T. Elevado, potência, hein, gente? Vamos ver o que é cada uma dessas coisas da nossa fórmula? Então, M, igual lá no juros simples. O que é cada letra não muda. M é o montante, C é o capital, o I é a taxa. Lembra que essa taxa é sempre na forma decimal, então eu tenho que dividir a minha taxa por 100. E o meu T é o tempo. E a taxa e o tempo tem que estar no mesmo período. Se a taxa estiver em anos, o tempo tem que estar em anos. Se a taxa estiver em mês, o tempo tem que ser em meses, ok? Vamos ver agora a resolução de alguns problemas para ficar mais claro como usar a fórmula, né? Como proceder em situações de juros compostos. O nosso primeiro problema. Wanda recebeu uma herança de 50 mil reais. Ela aplicou esse dinheiro durante 12 meses a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Quanto ela receberá ao final desse período? Como eu já falei anteriormente, todo exercício que nós vamos resolver que tem uma fórmula, a gente começa colocando a fórmula e depois vamos identificar cada item da fórmula. Então, a fórmula M é igual a C, 1 mais I, elevado a T. Então, quem que nós vamos precisar identificar? O M, o C, o I e o T. E para isso a gente volta lá no exercício. Então, a Wanda recebeu uma herança de 50 mil. Então, veja que ela recebeu, é o dinheiro que ela tem, não passou nenhum tempo. Então, isso é o capital. Ela aplicou esse dinheiro durante 12 meses. 12 meses é o tempo. Há uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. Divide por 100, 0,015 ao mês. Então, aqui está mês e aqui está mês, tudo ok. Agora, a gente pega esses valores e substitui na fórmula. Então, o montante é o que nós vamos descobrir, continua M. Lugar do capital, 50 mil. 1 mais I. I é 0,015, elevado a T, que é 12. Montante é igual. Eu tenho parênteses, resolve parênteses primeiro. 1 mais 0,015 dá 1,015 elevado a 12. Eu tenho multiplicação e potência. Resolve a potência primeiro. Detalhe, pessoal, 1,015 elevado a 12 fica inviável de fazer na mão. Né? Vai ficar uma conta gigantesca. Então, para exercícios de juros compostos, é indicado o uso de uma calculadora, tá bom? Então, 1,015 elevado a 12 dá aproximadamente 1,195618. Se vocês fizerem essa conta na calculadora, vocês vão ver que vai dar mais números após a vírgula. A gente pode aproximar. E fazendo essa multiplicação, vai dar um valor aproximado de 59.780,91 centavos. Então, esse é o valor que a Wanda vai receber ao final do período. Vamos fazer um segundo exemplo.
Qual é o capital aproximado que deve ser aplicado a juros compostos durante 5 meses a uma taxa de 1,5% ao mês para resultar um montante de R$15.000? Novamente, a gente começa colocando a fórmula e vamos procurar os dados dela no exercício. Então, a pergunta já começa com: qual é o capital? Então, o capital é o que nós vamos encontrar ao terminar o exercício. Aí fala 5 meses, então o tempo é 5. Taxa de 1,5%, põe o número decimal, 0,015 a um mês. E está dizendo que o montante é de 15.000. Pega esses valores e substitui na fórmula. Então, no lugar do montante 15.000, o capital nós não temos é C. 1 mais I, 0,015, elevado a 5, que é o tempo. Resolve o parênteses primeiro. 15.000 é igual ao capital vezes 1 mais 0,015, é 1,015, elevado a 5. 15.000 é igual a C vezes, resolve a potência. Vai dar 1,0773 aproximadamente. Agora, isso aqui está multiplicando uma letra. Então, o que eu faço? Passa dividindo. Tem pessoas que gostam de resolver colocando a letra primeiro. Vamos fazer isso. Então, 1,0773C. Então, aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, 15.000 dividido para 1,0773. Então, o nosso capital vai ser de aproximadamente R$13.923,70. Então, aqui tem 2 exemplos, né, de juros compostos. Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, né, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários.